Olá, queridos irmãos, graça a vós outros e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Estou aqui, conforme os irmãos bem sabem, na cidade de Tanabi, aqui na terceira igreja, pregando o Evangelho dominicalmente. Começamos os estudos bíblicos das sextas-feiras. E também tenho realizado trabalhos de visitação. Quero mais uma vez expressar minha gratidão. Sei muito bem que os irmãos têm orado e também têm enviado mensagens de incentivo, coisa que de fato muito agradeço. Mais uma vez, vamos seguir com o nosso desafio, que é a leitura das Sagradas Escrituras, a Palavra do Senhor neste ano. Aqueles que não puderam começar em janeiro, podem começar hoje mesmo e então terminarem no mês de julho, conforme o presbítero André muito bem tem repetido. Importante é que todos nós leamos a Palavra do Senhor, que nos ensina, nos instrui, nos corrige, a fim de que todos nós, servos do Senhor, sejamos cada vez mais perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Meus irmãos, a primeira leitura desta semana está na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Leremos 5 capítulos, do 1º ao 5º. Nesses capítulos, veremos o apóstolo Paulo falando da necessidade de os irmãos estarem unidos, não divididos. Ele chega mesmo até a rogar, a suplicar para que os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estivessem inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ele fala que a divisão na igreja demonstrava a falta de maturidade, falta de crescimento, demonstrava carnalidade. Mas, porque eles eram do Senhor, eles precisavam então estar unidos e não divididos. Depois, o apóstolo fala da verdadeira demonstração de sabedoria, o Evangelho de Deus, a cruz de Cristo, em contraste às vãs filosofias e religiões humanas. Nestes capítulos, o apóstolo Paulo também fala sobre o seu ministério e apostolado. Não foi homem, mas foi o próprio Cristo. Claro, Deus, homem, quem o comissionou para ser apóstolo dos gentios. No capítulo 5º, o apóstolo Paulo trata de um problema na igreja. Um problema que as pessoas estão fazendo vista grossa. Imoralidade na igreja. E imoralidade tal que nem mesmo dentre os gentios se via um filho que se deitava com a mulher do seu pai. Possivelmente sua madrasta, dizem os estudiosos. Isto é incesto, pecaminoso, abominável. E o apóstolo Paulo, então, disciplina este irmão, recomendando mesmo a excomunhão. Essa disciplina visava a correção do faltoso, visava o temor da igreja, visava preservar o bom nome da igreja do Senhor e, no final de tudo, visava a glória do Deus amoroso, justo e santo, o Deus Todo-Poderoso. A segunda leitura será em 1 Reis, capítulo 12 ao 18. Como lemos, após a morte de Salomão, Deus cumpriu a profecia. O reino foi dividido em dois. O reino do norte, composto por 10 tribos, e o reino do sul. O reino do sul era composto pela tribo de Judá,
Benjamim e a tribo de Levi, dos sacerdotes. Leremos ainda sobre vários reis que não andaram no caminho do Senhor, como fez Davi. Antes, andaram em desobediência. Deus mandava os seus profetas para anunciar castigo e chamá-los ao arrependimento, a fim de que seguissem os passos de Davi, servo do Senhor. Mas, infelizmente, a maioria deles, se não todos, não se arrependeram, não andaram nos caminhos do Senhor. Eles, em vez de receber os profetas, eles perseguiram os profetas. Assim como aconteceu com Elias, servo do Senhor, que foi perseguido. Esses maus reis nos fazem lembrar que não devemos confiar em homens, mas em Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A terceira leitura será em Joel. A palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Joel. Deus mandou o profeta para que exortasse o povo, a fim de se arrependerem de seus pecados e se converterem ao Senhor de todo o coração, porque Ele, o Senhor, é misericordioso e compassivo para perdoar o pecado do seu povo, o pecado do povo da aliança. Deus é misericordioso, compassivo, benigno, longânimo. Deus promete, através do profeta, habitar para sempre no meio do seu povo e os abençoar. É neste livro onde encontramos, no Antigo Testamento, de modo mais explícito, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Esta promessa, conforme os irmãos bem sabem, cumpriu-se em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E todos nós que, de todo o coração, toda a mente, toda a força, toda a alma, com todo o nosso ser, nos arrependemos verdadeiramente e cremos em Cristo, no mesmo instante nós somos batizados com o Espírito Santo. Não é algo que acontece depois da conversão, conforme pensam algumas pessoas. Não, mas no exato momento em que nós nos arrependemos e cremos, que é chamado de conversão, no exato momento que somos regenerados, nós somos também batizados com o Espírito Santo. O profeta Joel termina então o seu breve livro, falando do juízo de Deus sobre os descrentes e reafirmando sobre a restauração do povo de Deus. A restauração do povo de Deus. A última leitura da semana está em Amós, capítulo 1 ao capítulo 3, verso 2. O livro começa com ameaças de castigo, ameaças terríveis. O livro começa falando da manifestação da ira de Deus, um Deus santo e justo, um Deus que abomina o pecado e castiga o perverso. Então, o profeta é enviado por Deus a fim de anunciar esses castigos às nações inimigas, aos descrentes. E também àqueles que se dizem ser povo do Senhor, mas que não andam no caminho do Senhor, como o reino de Judá e de Israel. Pois estes, em vez de guardarem a lei do Senhor, rejeitaram os estatutos, as normas. Não guardaram a palavra do Senhor.
A menos que, de fato, nos arrependamos dos nossos pecados e andarmos nos caminhos do Senhor, igualmente pereceremos. Mas aquele que, de todo o coração, entendendo o Evangelho, creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pode ter a plena certeza que já passou da morte para a vida. E então, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Façamos todos uma boa leitura para a nossa edificação, para a glória de Deus. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar no grupo lá no Telegram. Não hesite em perguntar, faça as perguntas e os nossos pastores estão em inteira disposição a fim de nos esclarecer. Um grande abraço, estou com todos vocês em oração. Amém. Obrigado.